Seja bem-vindo ao segundo vídeo, obrigado por você estar aqui. Vamos lá. Eu fui chato na hora que eu insisti da importância do intestino, mas ele é muito importante, gente, e bastante complexo. Por isso que tudo que a gente tenta, a maioria das pessoas tentam, não funciona. Mas vamos começar para entender melhor. Quando a gente nasce, temos o primeiro contato com as bactérias intestinais. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Mas a forma como você nasceu já interfere nas bactérias que você vai ter no seu intestino. Então, por exemplo, se você nasceu de cesárea, você vai ter as bactérias que estão ali presentes no ambiente. Mas se você nasceu de parto natural, você vai ter naturalmente as bactérias da sua mãe. Então, isso já começa a interferir. E desde a infância, os lugares que a gente viveu, as coisas que a gente come, que a gente toma, os antibióticos que a gente toma aí ao longo da vida, tudo isso interfere na saúde do intestino. Se você não teve uma alimentação rica em variedade de vegetais, frutas e cereais, seu intestino é deficiente em bactérias boas. Quando a gente chega na idade adulta, tende a piorar pela falta de exercício físico, falta de água e os maus hábitos alimentares. Também a gente nos estressa, certo? A gente fica estressado por pouca coisa, muita coisa, e isso reflete no nosso intestino. O que está aqui reflete aqui embaixo. Gripe fácil, acne, fraqueza, sonolência, falta de disposição, queda de cabelo são sintomas de um intestino doente. Como que eu tenho todas essas informações? Além dos livros como esse que eu tenho aqui, vou te mostrar. Amigos da Mente, do Dr. David Perlmutter. Esse livro ele fala de como o intestino interfere no cérebro. Então, ou seja, o que está querendo dizer? Que o que você come, a situação do seu intestino interfere nos seus neurônios, no seu raciocínio, na sua agilidade mental, tudo. Outro livro é Dieta do Futuro, do Dr. Hiro Mishimiya. Eu citei ele aqui no início do grupo. Ele é o seguinte, ele é o cara que inventou o método de colonoscopia que existe hoje, além de outros métodos cirúrgicos do intestino. Ele é considerado a pessoa que mais fez cirurgia do intestino no mundo e ele é responsável por vários livros. Um dele é Dieta do Futuro, onde ele fala sobre alimentos macrobióticos, eu vou falar disso lá na frente, e sobre a dieta que ele leva para corrigir problemas intestinais. 10% Humano. O que é esse livro? É uma bióloga chamada Alana Collen. Ela descreve por que a gente, nós seres humanos, somos 90% bactérias e só 10% humanos. Como tratar doenças autoimunes. Esse é do Dr. O'Brien, com inclusive prefácio do Dr. Laí Ribeiro, que eu gosto muito do Dr. Laí Ribeiro. Ele fala ali como tratar doenças autoimunes, porque hoje a gente sabe que doenças autoimunes, mais de 100 doenças começam no intestino. Por último aqui, só citar mais esse livro, Imunidade Natural, do Dr. Hiro Mishimiya também, de tanta especialidade que ele tem no intestino, ele reconheceu que o intestino tem seu fator mais importante na imunidade dos seres humanos. Então ele fez esse livro falando como você pode ter uma imunidade natural e é disso que a gente está tratando aqui também dentro desse vídeo. E existe também um grupo científico chamado Projeto Microbioma Humano. São centenas de cientistas envolvidos para mapear todas as bactérias intestinais. Esse projeto ele se dividiu em duas fases. A fase 1 começou no ano de 2000 e terminou em 2015. Agora está na segunda fase. Ou seja, é um projeto que já existe há 20 anos e eles publicam tudo no site oficial, é bem interessante. Mas o que é esse mapeamento que eles realizam das bactérias no intestino? A gente sabe que há centenas de anos já se descobriu que existem bactérias que influenciam a nossa vida. Influenciam no fígado, no coração, no sangue, entre outras coisas. As bactérias também têm aí seu papel com as células protetoras do nosso organismo. E aí que vem a história dos 70% a 80% da imunidade que está no intestino. Por exemplo, se você tomar vitamina C e seu intestino estiver doente, não vai funcionar de nada. Por quê? A vitamina C não vai chegar na corrente sanguínea. Existem dois fatores que eu considero mais importantes para melhorar o intestino. Não mais importantes, mas sim os únicos, que é eliminar as bactérias ruins ou reduzir as bactérias ruins e aumentar as bactérias boas. O nosso intestino, não sei se você sabe também, são mais de 100 trilhões de bactérias, chegam a pesar entre 1,5 kg e 2 kg, e temos aí, já reconhecido pelo projeto Microbioma Humano, que são mais de 1.200 tipos de bactérias. Uma parte dessas bactérias são boas, uma parte é ruim,
E a outra parte, que é gigantesca, são chamados de oportunistas. Quando o nosso intestino está em desequilíbrio, o que acontece? As oportunistas crescem e aumentam as bactérias ruins, causando intestino preso, gases, diarreia. Imagina o seguinte, imagina que você tem um jardim na sua casa e você cuida bem dele, sempre. Ele vai crescer, ele vai florescer e sempre estará forte. Agora, se você não cuida, não dá água, adubo, ele vai enfraquecendo. Daí o que acontece? Vão aparecer os oportunistas, aqueles bichinhos que vão tomar conta do jardim e vai começar a destruir. O jardim vai secando, vai começando a morrer. O que a gente faz nessa hora? Chama o especialista, chama o jardineiro. Qual que vai ser o trabalho dele? Ele vai podar o jardim do jeito certo, estimular o crescimento, vai remover qualquer sinal de doença dos troncos, dos galhos, vai dar adubo, vai dar água suficiente. E adianta fazer isso só uma vez? Não. Ele vai voltar ou daqui 2 semanas, daqui 1 mês, para sempre cuidar daquele jardim. Essa seria a forma mais simples que eu encontrei de explicar um pouco do intestino, só que no nosso caso a gente vai cuidar das bactérias. Agora eu quero responder uma pergunta que está povoando a internet, que é o seguinte: começou a surgir probióticos aí que vendem em qualquer farmácia. Ele vai ajudar as pessoas? Eu te coloco o seguinte: pensa o seguinte, lá no seu jardim, se ele estiver totalmente destruído, seco, cheio de doença, adianta você pegar, mesmo se tiver as melhores sementes, e você jogar naquela terra ali. Ela vai crescer? Ela vai desenvolver? Não, não vai. E no nosso intestino é a mesma coisa. As bactérias que estão lá, elas precisam ser recuperadas. As bactérias boas precisam ser aumentadas e as bactérias ruins diminuídas. Bom, agora a gente vai para a ação. Primeiro fator crucial, reduzir as bactérias ruins. Como que a gente vai fazer isso? Usando ácidos naturais, orgânicos, provenientes de uma fermentação de um alimento. Existem 3 tipos de ácidos que contribuem para eliminar e inibir o crescimento de bactérias ruins: ácido acético, ácido lático, ácido cítrico. Todos esses 3 ácidos vêm de uma fermentação natural. Sabe o vinagre, aquele que a gente tem em casa, de álcool, de arroz, de maçã? Já percebeu que aquele vinagre ele demora muito para vencer ou então nunca vence? Porque ali dentro, na fermentação da maçã, por exemplo, ele cria ácido acético. O ácido acético mantém o estado natural do vinagre e nunca deixa ele estragar. Ou seja, nunca cresce bactérias ruins dentro dele. Ah, um detalhe importante. Sabe por que existe vinagre de R$ 2, 3, R$ 4 e existe vinagre de R$ 30? Talvez você pense que é só porque um fala que é orgânico e o outro não. Mas não, o que acontece? A indústria ela produz vinagre rapidamente, de 1, 2 dias, e não cria ali uma fermentação. É meio que uma fermentação forçada para a indústria. Já outros tipos de vinagre, eles são produzidos em fermentação lenta, que demora um pouco mais. Semanas, 3 semanas, 4 semanas e até meses. Agora, eu vou partir para o segundo fator crucial: estimular o crescimento das bactérias boas do intestino. Se o seu intestino está saudável, você tem mais bactérias boas do que ruins, né, você cuida dele, você come coisas naturais, como frutas, verduras, legumes, cereais e água. E é disso mesmo que o intestino precisa. Só que, se você me perguntar, então o que faz mal para o intestino? Qual que é o pior alimento para o intestino? É tudo que é industrializado, tudo que tem conservante. Falei disso no primeiro vídeo, conservante não ajuda em nada o intestino. Então sempre verifique o rótulo, que isso é um ponto muito importante. Mas deve radicalizar? Não, não radicaliza. Por quê? Radicalizar vai te deixar até com mau humor. A gente deixa de comer as coisas que a gente acha gostoso. Então, o equilíbrio ele é fundamental. Se você tem um intestino saudável, você pode, às vezes, uma vez ou outra, comer alguma coisa industrializada com conservante que não vai afetar tanto assim o seu intestino. Mas, se o seu intestino está ruim, está doente, a gente tem que cuidar dele de uma forma diferente. Muitas pessoas, quando vão ao médico, com sintomas de síndrome do intestino irritável, permeabilidade intestinal, diarreia crônica, etc., o médico ele faz uma lista de dezenas de alimentos que não se pode comer. E nessa lista geralmente tem maçã, abacate, cereja, couve-flor, brócolis e muitos outros alimentos naturais. Aí a gente fica com uma chateação. Caramba, que problema é esse que eu preciso evitar essas frutas e vegetais que são tão saudáveis? Por que eu não posso comer essas coisas que deveriam ser boas para o meu intestino? Eu vou te explicar. Quando a gente perde bactérias boas ao longo do tempo, o nosso intestino ele vai perdendo sua capacidade digestiva. Com isso, ele perde enzimas que são digestivas
e a parede intestinal vai se degradando. Então, ele não consegue mais digerir corretamente todo tipo de alimento. Por isso, às vezes, alguns alimentos que deveriam fazer bem para a gente, acaba fazendo mal. Bom, várias pessoas fizeram perguntas aqui no grupo e eu quero responder algumas. Vamos lá. Primeira pergunta. Tenho o intestino preso e mesmo que eu tome água e coma fibras, não consigo ter um intestino saudável. Por quê? Bom, a resposta é simples. Quando você tem um intestino que ele está doente, que você tem uma baixa de bactérias boas e uma alta de bactérias ruins, isso atrapalha muito o fluxo digestivo, porque as bactérias elas são responsáveis pelo nosso ciclo intestinal, eu diria. Tudo que entra no seu intestino vai ter uma interferência nas bactérias. Se você não tem bactérias boas, automaticamente você não vai conseguir ter uma boa eliminação de fezes. Segunda pergunta. Tenho acne, a culpa pode ser do intestino? Sim, é que no intestino o que acontece? A gente tem aquelas oportunistas, sabe o que eu falei? O que acontece? Quando baixa as bactérias boas e as ruins começam a se elevar, essas bactérias oportunistas, elas que vêm com algumas situações como as inflamações. Então, uma acne, né, ela pode sim, tem 90% de chance de ser uma interferência do seu intestino. Tem até pessoas que falam assim, chocolate pode, porque tem gordura, ele pode interferir e ter mais acne. Não é porque ele tem mais gordura, mas sim porque o chocolate ele interfere no intestino, principalmente se ele tiver muito açúcar. Então ele vai causar uma inflamação e acaba refletindo aí no rosto, dando mais acne, mais espinha. Outra pergunta, a minha imunidade está baixa, pode ser intestino? Sim, eu já mencionei isso, de 70% a 80% da nossa imunidade está no intestino e as bactérias interagem ativamente com as células autoimunes, com as células que protegem o nosso corpo. Então, se a gente tem o intestino doente, com bactérias boas lá embaixo, vai interferir sim e muito na nossa imunidade. Outra pergunta aqui, tenho pólipos no intestino, o que fazer para ajudar? Bom, só para a gente entender, explicando melhor, as bactérias elas têm a sua função intestinal. Então vamos supor que você teve uma baixa de bactérias e você tem um intestino preso. Então você vem acumulando ali intestino preso, você toma um laxante, toma um suquinho ali, outro aqui, mas nunca resolve o problema de fato. Esse problema ele vai se acumulando aos anos. Então os pólipos que surgem no intestino, eles são a consequência de um intestino preso, né, que ele não foi tratado. Então as fezes elas vão se acumulando por todo o intestino. Elas vão ficando grudadas no intestino. Por quê? As bactérias boas que deveriam eliminar aquilo ali e não tem bactéria boa, então não tem eliminação das fezes acumuladas. Aí, o que acontece? Essas fezes vão causando uma inflamação no intestino, ele cria pólipos, esses pólipos vão criando cada vez mais uma retenção de fezes e aí a situação vai ficando cada vez pior. Por isso que eu falo, intestino doente precisa ser tratado urgente. Por quê? Ele é sempre uma crescente de problemas. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Ah, tá. Dando uma geral assim. Colite, diverticulite, diarreia crônica e outros sintomas intestinais. Tudo começa pelo desequilíbrio das bactérias do intestino. Então, a gente tem que dar uma importância muito grande nisso aí. Por isso que hoje em dia não existe mais o termo flora intestinal. Foi substituído por microbiota intestinal. Porque os cientistas já reconheceram que a nossa flora, na verdade, ela é um enorme microbioma com um monte de bactéria que interfere no nosso coração, no fígado, no sangue, na pele, no cérebro, enfim. Você imagina que a gente tem bactérias que interferem em todo o nosso corpo. E aí se dá o nome de microbiota intestinal. Bom, agora eu vou começar a segunda parte desse vídeo. Eu vou começar com uma pergunta bem interessante, que eu tenho certeza que você quer ouvir a resposta. Dá para recuperar um intestino que está excessivamente doente? Um intestino que não consegue nem digerir uma maçã, uma acerola, um abacate, coisas que são naturais e que deveriam fazer bem para a gente? Dá. E eu vou te responder da seguinte forma. Olha só. Primeira coisa que você deve estar se perguntando. O que é isso preto que o Luan tá passando no rosto, gente? O que é isso?
que é isso? Além do mais, o que é isso, Luan, que você está passando no rosto e agora você vai comer? Gente, tem jeito sim de recuperar o intestino. E a única e melhor forma de fazer isso é de forma totalmente natural. Isso que eu estou passando no meu rosto é um alimento fermentado. E eu faço questão de passar no rosto e comer. Sabe por quê? Parece loucura, mas isso é para mostrar a importância de um alimento natural. Somente o alimento natural vai ser capaz de curar e melhorar seu intestino. Para de acreditar que você vai na farmácia, vai comprar um probiótico e vai melhorar. Para de acreditar nessas receitinhas de YouTube que falam para você misturar linhaça, mamão, aveia para poder soltar o intestino. Por quê? Até solta o intestino naquele momento. Mas lembra que eu falei que as fezes ficam acumuladas e esse problema ele vai postergando, ele só vai aumentando e você vai descobrir muito tempo depois, talvez só na mesa de cirurgia. Inclusive, tem pessoa aqui no grupo, nesse grupo, que relatou que ela começou com o intestino preso, achou que era câncer, foi investigar, soube mais detalhes, foi fazer cirurgia. Depois da cirurgia, ainda o problema permanece. Então você acha que os médicos que receitaram aquele remédio para essa pessoa, ou então qualquer outra coisa que ela tomou, por indicação, por recomendação, resolveu? Não, não resolveu. E eu te digo, a forma de resolver é com isso aqui, ó, natural. Você pode estar achando, gente, que cor feia, que negócio esquisito. Pois é, mas muitas vezes, se você for no mercado e comprar o que é mais bonitinho, o que é mais cheirosinho, o que é mais gostosinho, que tem cor de azul bebê, sei lá, qualquer coisa assim, tudo isso tem corante, conservante, tem todo tipo de química. E nenhuma química faz bem para o seu intestino. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do meu rosto aqui, só para a gente continuar conversando, e eu já volto. Pronto, voltei. Acabei de limpar o meu rosto. Talvez deve ter ficado alguns resquícios aqui que eu limpei rapidinho, tá? Mas vamos continuar. Esses alimentos fermentados, tudo que é natural, ele serve como, diria que, doses mágicas para o nosso intestino. Quando um alimento ele passa pelo processo de fermentação, ele cria bactérias boas e ácidos orgânicos naturais que são capazes de reduzir as bactérias ruins e, consequentemente, óbvio, aumentar as bactérias boas. Os maiores especialistas nisso são considerados aí os japoneses. Por quê? Eles foram criar, por exemplo, o chucrute. O chucrute ele já é consumido no mundo inteiro e é considerado um grande aliado da saúde intestinal. Aqui no Brasil a gente não consome, não tem o costume, mas em algumas culturas, por exemplo, a alemã, eles adotaram isso como um alimento fixo da parte da cultura alimentar deles. Os japoneses também inventaram o kimchi, que é com repolho, acelga, algumas frutas e condimentos. Eles inventaram um que talvez você conheça, que é o miso, né? É um fermentado de arroz. Geralmente se toma sopa de miso na hora que está finalizando a refeição, um jantar, um almoço, enfim. Toma-se essa sopa de miso. Isso que eu passei no meu rosto é o seguinte, eu vou te explicar, tá? Ele é um fermentado que reúne mais de 50 alimentos naturais e ficam 6 meses fermentando. Quem criou isso foi um japonês chamado Michio Kushi. Ele é o responsável por levar a dieta macrobiótica, lembra que eu citei lá no início? Para todo mundo, principalmente nos Estados Unidos. Ele tem dezenas de livros em vários idiomas, mas a maioria é tudo em japonês, tá? Ele criou um instituto que fica lá em Boston, chamado Instituto Kushi, onde se concentra só em tratar várias pessoas com essa alimentação macrobiótica. O Michio Kushi, ele é um dos únicos autores de medicina natural que tem suas obras expostas no Museu Smithsonian, nos Estados Unidos. Lá chama, se eu não me engano, é Kushi Macrobios, que é a macrobiótica, todo o estudo que ele tem em cima dos alimentos. Macrobiótica significa macro, longa, e bio, vida, é vida longa. Ou seja, ele define que essa dieta é para uma vida mais longa. E várias pessoas famosas dos Estados Unidos aderiram a essa dieta. Esses alimentos da macrobiótica é definido em uma pirâmide. Ele coloca em primeiro lugar os grãos integrais e os vegetais para consumo diário.
além, claro, da atividade física. As frutas e nozes, algumas vezes por semana, e os laticínios, ovos, carnes e doces, uma vez por semana. E aí, o que ele fez para poder produzir esse alimento natural? Ele fez o seguinte, ele pegou todos os principais alimentos de muitos anos de estudo e ele veio aqui no Brasil a convite de uma pessoa chamada Yukio Hashimoto. O Sr. Hashimoto, ele comprou uma fazenda aqui no Brasil, totalmente isolada, que fica a 120 quilômetros de Campo Grande. Quem é do Mato Grosso do Sul vai saber mais ou menos. Ela fica em Corguinho, bem no interior. É mais ou menos 80 quilômetros de estrada de terra e a maior parte aí é estrada bem ruim, é bem difícil de chegar lá. E lá tem uma vegetação totalmente natural, totalmente virgem, intacta. E além disso, tem uma água que é fonte natural do aquífero Guarani, que é uma água extremamente pura e leve. Nesse momento, lá nos anos 2000, quando o Michio Kushi veio aqui no Brasil, ele se propôs a desenvolver um fermentado que fosse 100% natural, proveniente de um mix de alimentos. Ele elegeu aí mais de 50, se eu não me engano, 80 alimentos. Só que 50 foram os possíveis de se ter ali em cada época do ano. Não é possível ter todos os alimentos em todas as épocas do ano. E outro critério, para poder fermentar isso, tinha que ser por pelo menos 6 meses. Por quê? Somente com 6 meses de fermentação se atinge a fermentação terciária, que é algo raríssimo de se fazer. Isso porque precisa de um local com bactérias milenares, um ambiente que nunca foi usado química e ainda uma água extremamente pura. Pois, caso contrário, a fermentação não ocorre de forma natural, se torna impossível. Por isso, meus amigos, isso é único no mundo. Não há nenhum outro lugar algo parecido com isso. Eu diria que não há nada que chegue a 1% do que é Flora New. Esse sachê aqui, que agora eu vou mostrar para vocês, esse sachê aqui de Flora New, até vou aproximar aqui da câmera, que está escrito aqui Kushi Macrobios. Deixa eu ver se vai dar aqui embaixo. Está escrito aqui embaixo e tem a tradução em japonês aqui. Deixa eu se aproximar mais, vai. Ah, não foi. Mas está aqui escrito Kushi Macrobios, eu vou colocar a imagem aqui. E aí, esse Floranil, ele possui estudos no Japão para melhoria da constipação, melhoria da pele, melhoria do enrijecimento muscular e a gente tem inúmeros resultados, porque a gente faz isso, gente, há 20 anos. O Floranil, ele é fabricado no mesmo lugar há mais de 20 anos, que é lá na fazenda no interior do Mato Grosso do Sul. Lá dentro da fazenda, o que acontece? Lá a gente tem uma indústria 100% regulamentada pela Anvisa, inclusive aprovada pelos Estados Unidos e pelo Japão, porque a gente exporta Floranil e principalmente para o Japão, porque lá existe uma cultura do consumo de fermentados. Por que o Floranil tem tanto resultado para o intestino? Eu vou te explicar. Ele une os probióticos extremamente poderosos para o intestino, porque ele fica na fermentação e durante a fermentação os probióticos, as bactérias vão ganhando mais força. Além disso, ele tem os prebióticos, que é o alimento das bactérias. Então, quando você coloca Floranil dentro do seu corpo, quando ele chega no intestino, o que acontece? Ele vai com as bactérias boas e ele vai com o alimento das bactérias. Então, ao mesmo tempo que você está aumentando as bactérias boas, você está alimentando as suas bactérias para elas crescerem e se multiplicarem mais rapidamente. Então, o Floranil, ele age rápido e de forma sustentável. Eu citei para você que são mais de 50 alimentos. E aí você pode se perguntar, que tanto de alimento é esse? Eu te digo o seguinte, tudo que você for consumir, leia o rótulo. E eu faço questão de colocar aqui na tela o rótulo do Floranil e te falar quais são os ingredientes. Eu vou ler todos eles e você vai ver eles aqui na tela, tá? Começando, frutas. Laranja, banana, abacaxi, maçã, mamão, goiaba, manga, melancia, melão, abacate, kiwi, limão, pera, acerola, ameixa, uva passa, carambola, açaí, cupuaçu, graviola e maracujá. Cereais. Arroz integral, canjica amarela, mandioca, feijão preto, feijão de corda, milho pipoca, feijão azuki, feijão carioca, pães, gergelim preto, feijão jalo, ervilha, lentilha e grão de bico. Legumes, abóbora, batata doce, cenoura, repolho, tomate, pimentão, beterraba, couve-manteiga, chicória, nabo, bardana e shiitake. Especiarias: alecrim, canela, erva doce, gengibre, cravo e anis. Algas, kombu, wakame e nori.
e mais 2 ingredientes, que é o açúcar mascavo e a água mineral. Só isso. Não tem química, não tem conservante, corante, aromatizante, nada disso. 100% natural. Leia o rótulo e comprove. Aqui nós somos 100% transparentes. Não é à toa que somos uma empresa que está há 40 anos no Brasil. Confio tanto no resultado do Floranil que eu dou uma garantia de 30 dias de consumo ou seu dinheiro de volta. Isso mesmo, se você tomar o Floranil por 30 dias e não te ajudar em nada, eu devolvo 100% do seu investimento. Lembro que nós somos uma empresa de 40 anos e nos orgulhamos muito disso. Eu não quero nenhum consumidor insatisfeito. Eu vou te mostrar agora alguns depoimentos de alguns clientes que já consomem há muito tempo e também alguns que consomem há pouco tempo. Inclusive, mencionar que o da Maria Angélica, que eu vou colocar aqui, ele foi um depoimento que eu recebi ontem, tá? Então vamos lá. Primeiro depoimento do André. Boa tarde, meu nome é André Raduan, sou de São Paulo, capital. Eu tenho tomado Floranil faz 3 anos. E como é que eu tenho feito? Tomo um de manhã, um logo após o almoço e um de noite. Hoje, por exemplo, eu acabei de almoçar, então eu pego um sachêzinho. Ele já tem um picote, tá vendo o picote aqui? Aqui tem dezenas de alimentos fermentados, todos naturais e orgânicos, né? Aí eu vou até apertar aqui para vocês verem um pouquinho, tá vendo o alimento? Eu tomo ele logo depois. Um pouquinho de água. Tem me feito muito, muito bem, de verdade. Depois eu mostro para vocês, mas para vocês terem ideia, eu tinha com frequência gastrites todos os anos. Depois que eu comecei a tomar Floranil, meu estômago tem estado róseo, muito bom, sem nenhum problema. Legal, né? Agora o depoimento da Thaís, que ela me mandou um áudio. Oi, Luan, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Então, Luan, o Floranil, pra mim, eu tô achando assim o máximo, né? Inclusive, eu não sei se, assim, eu não sei se você já teve esse relato, né? Mas eu acredito que eu perdi 2 quilos por causa do Floranil. Minha barriga tá menos inchada, eu tô gostando demais. Agora, o depoimento da Dona Maria Angélica, que ela me mandou ontem. Olá, bom dia, tudo bem? Olha, o que eu posso te dizer desse produto? Para mim foi muito bom, foi maravilhoso, porque eu estava com uma deficiência, assim, até de alguns alimentos que eu não comia, tá? Por isso o Dr. Rony me indicou. Para mim foi excelente. Tanto na parte intestinal, mudou meu intestino, quanto na parte nutricional. Então, para mim foi excelente. E agora o depoimento do senhor Cássio, senhor Cássio, que ele me mandou hoje de manhã, gente. O senhor Cássio, ele me mandou hoje de manhã. Olha, eu estou satisfeito com o Floranil. Até porque eu tinha uma dorzinha abdominal que era um pouquinho intensa, né? Nada assim de eu sair correndo para o hospital. E ela, desde que eu comecei a tomar o Floranil, ela ficou bem mais fraquinha. Às vezes eu nem sinto. Era sempre ao acordar pela manhã. E às vezes ficava o dia inteiro. Agora, quer ver, estou aqui deitado e não sinto nada. Agora, o depoimento da Dona Marian, me lembro bem, ela é do interior de Goiás, se não me engano, Aparecida de Goiânia. Ela disse o seguinte: estou achando muito bom, inclusive meu neto e minha filha estão gostando demais. Legal, né? Depoimento do Sr. Bairral. Ele diz que acorda muito mais disposto e tem um intestino funcionando melhor. Agora tem um depoimento que é de uma senhora, eu não sei o nome dela, porque eu recebi há algum tempo e não me mandaram o nome. Eu fiz a experiência e valeu a pena. Eu tive problema intestino solto, diarreia mesmo, muitos anos. Melhorava um tempo, tratava com o médico, não adiantava e sempre aquela função. Aí encontrei, pela felicidade minha, o IDEC, que ele me orientou a tomar o Floranil.
Aí eu tomei primeiro 3 por dia, 28 dias. Aí eu começou a melhorar aos poucos, aí tive tanta confiança que eu continuei mais tempo e agora eu não vou mais parar de tomar esse Floranil. Esse outro depoimento eu achei bem interessante porque era uma pessoa que já tinha comprado para a mãe e ela entrou no primeiro grupo, está no segundo. Ela participou do primeiro grupo e ela mencionou que a mãe ficava muitos dias sem ir no banheiro e tomava aquele laxante 46. E depois do Floranil, ela começou a ir mais vezes no banheiro. Realmente é muito bom ver que as pessoas estão se sentindo melhor. E ainda observando resultados dos exames, como o caso do senhor André, né, no início. Agora, Luan, eu quero experimentar Floranil, como que eu tomo, quanto custa e como vocês enviam. É o seguinte, Floranil, vou pegar uma aqui, aquele em sachê. O que acontece? Ele é enviado em uma caixa com 90 sachês. Ele é pronto para tomar. Vou até aproveitar e tomar aqui, ó, para vocês verem. Que ele tem uma área de corte aqui. Então é bem fácil. Você corta aqui. Só puxar, né? E toma direto no sachê assim, ó. Ó. Só para lembrar que é aquele que eu passei no rosto, ó. Pingar um pouco aqui na minha mão. Ó. Passo de novo pra gente continuar o vídeo. Bom, seguinte. Quanto tomar por dia? Floranil, ele toma 3 sachês por dia, que é o seguinte. Um você toma na hora que você acordar e 2 antes de dormir. As pessoas às vezes perguntam se ele tem efeito laxante. Não, absolutamente não. O poder do Floranil está em elevar as bactérias boas e reduzir as bactérias ruins. Com isso, você tem em pouco tempo os resultados reais e para sempre do Floranil. Não é algo que você consome e funciona por 2 dias e seu intestino continua destruído, doente. Floranil ele é para recuperar, nutrir, limpar e desintoxicar o intestino. Quanto custa o Floranil? A caixa do Floranil, como eu falei, ela vai com 90 sachês e custa R$ 178. Por que ele custa R$ 178? Vamos lembrar. Ele tem mais de 50 alimentos naturais, chegam a 58, se eu não me engano, essa lista toda que eu falei, 58 alimentos. Ele é produzido com uma água extremamente pura e ele fica em fermentação por 6 meses. Você imagina, um alimento em fermentação por 6 meses, olha quanto tempo demora a produção dele. Se você fosse comprar esses 50 alimentos num sacolão, não daria R$ 178, que é muita coisa e você nem encontra por aí. Como que a gente envia o Floranil? O Floranil ele é enviado pelos correios. Agora, nesse período de pandemia, a gente está enviando segunda, quarta e sexta. Quando passar, a gente volta ao normal que manda todos os dias. Mas lembrando, Floranil eu dou a garantia de 30 dias. 30 dias para poder usar. Se não funcionar, a gente devolve o seu dinheiro. Toma direitinho. Toma um na hora que acordar, 2 antes de dormir. No outro dia, toma de novo. Um na hora de acordar, 2 antes de dormir. Se possível, tira foto, porque isso te incentiva a você manter todos os dias tomando. Na primeira semana já vai aparecer os primeiros resultados, porque isso acontece com 80% das pessoas. Eu te pergunto, alguma empresa de alguma coisa que você foi consumir para sua saúde falou assim, pode usar, pode tomar, se não funcionar a gente devolve o seu dinheiro? Não, claro que não, eu nunca ouvi isso. Por quê? A indústria só está interessada em te vender algo de um anúncio de 2 minutos, te deixar louco com o produto e depois você compra, consome e não tem resultado. O meu compromisso, Luan, com você é totalmente diferente. Se você quiser fazer o seu pedido hoje, acesse o link que está aqui embaixo. Inclusive, eu estou fazendo uma promoção para você. Se você comprar um Floranil, uma caixa de Floranil, já vai com frete grátis, tá? Se você comprar 2, vai o frete grátis e mais 20 unidades de Floranil para você. Se você comprar 3 caixas, eu vou te mandar as 3 caixas, frete grátis e ainda mais 40 sachês grátis aí para você, tá bom? Isso é um benefício porque o valor dele, ele já está bem justo, gente. Fica parecendo que é um valor exorbitante, mas pensa comigo. Quanto custa a nossa saúde? A nossa saúde custa um preço elevadíssimo. Por quê? Se a gente não cuida, a gente corre o risco de ir para uma mesa de cirurgia,
a gente corre o risco de ter que ficar tomando remédio e isso só piorar a situação. E até mesmo, você imagina chegar na pior situação, onde a gente vê pessoas morrendo com doença de Crohn e câncer no intestino. Tudo isso, eu afirmo, começa com uma diarreia crônica ou com o intestino preso, tá bom? Quando você abrir esse link, ele vai pedir uma senha. Por que eu fiz isso? Eu gosto de trabalhar somente com clientes 100% conscientes. Então, todos os meus clientes eu tenho no meu WhatsApp. São pessoas que eu sei onde estão, quem são, todas que vêm falar comigo. Eu sei da encomenda dela, eu sei se ela está tomando ou não, porque eu faço acompanhamento, eu faço o meu pós-venda, tá? Então, eu trabalho somente com os consumidores conscientes. Se você quisesse entrar, comprar, não ia conseguir. Por quê? Tinha que assistir o vídeo até agora para poder pegar a senha e acessar o link que está aqui embaixo. Até logo, conte comigo sempre.